Arthur Lira, diz que vai analisar a possibilidade de colocar em votação a PEC original que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A ideia da proposta é aumentar a influência do Congresso sobre o órgão que fiscaliza promotores e procuradores. Ontem, o texto substitutivo recebeu 297 votos favoráveis, mas precisava de 308 para ser aprovado em primeiro turno. A rejeição da proposta foi considerada uma derrota política de Arthur Lira, que trabalhou pessoalmente pela aprovação. Após o revés, Lira teria determinado a própria assessoria para identificar os, aspas, traidores, entre eles 5 deputados do PP. Em entrevista, o presidente da Câmara evitou falar em derrota. O plenário vota, né? Nós temos que obedecer o resultado com relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota, eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética, todo poder merece ter imparcialidade nos julgamentos, todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais, vamos analisar o que mudou em 3 votações para fazer uma análise política, né? O jogo só termina quando acaba. Nesse finalzinho, o jogo só termina como acaba, com uma risadinha, ele traz um pouco mais à tona o que ele é de verdade. Antes, o que você vê naquela declaração, já que está sendo filmado para a imprensa, cheio de microfones ali no chamado quebra-queixo, ele posa daquele sujeito ponderado e tá no bastidor, é risada para lá e para cá. Eles acham que vão conseguir, tá, semana que vem a gente bota isso aí, kkkk. Esse é o Arthur Lira que os repórteres em Brasília conhecem. Esse é o Arthur Lira, que já era investigado lá por esquema na Assembleia Legislativa de Alagoas. Arthur Lira condenado 2 vezes por improbidade. Ele faz ali uma pose, não, vamos fazer a análise política. O que é a análise política? A análise política é o seguinte, identificar o que ele considera traidor, porque ele fez um cálculo errado, achou que ele conseguiria aprovar a PEC da vingança, eu já vou chegar ao conteúdo dessa proposta de emenda à Constituição, não conseguiu. E ele vai tentar um jeito de colocar o texto original de novo, porque o que foi derrotado foi o parecer substitutivo. E eles estão tentando uma manobra, só que há leis, inclusive, para impedir que isso aconteça, pelo menos nessa sessão legislativa. Ou seja, só poderiam votar num outro ano. Mas ele vai continuar tentando. Faltaram 11 votos. Então ele quer ver quem ele consegue reverter. Como? Retaliando. Depende do presidente da Câmara, por exemplo, a liberação de emendas que os deputados federais vão poder levar para uso do seu estado. O que é emenda? É o dinheiro que é liberado, é a verba. O deputado federal gosta de levar verba para o seu estado porque ele pode mostrar para os seus eleitores, olha, estou fazendo isso aqui para você, votem em mim. E nós estamos na véspera de um ano eleitoral. Aí Arthur Lira pode bloquear essa liberação de verbas para determinados deputados, a menos que eles votem a favor da PEC da vingança. Então, nós vencemos uma batalha ontem à noite, mas a guerra continua. Ele pode também oferecer uma liberação maior de emendas para aqueles deputados que estejam dispostos a se juntar a ele, aos bolsonaristas, aos lulistas, aos velhos tucanos e ao centrão, aquilo que eu sempre chamei, e vocês são testemunhas, de frente ampla pela impunidade, para sabotar o combate à corrupção no Brasil, porque é disso que se trata. Apesar de todas as claques dos investigados, dos corruptos, dos lavadores de dinheiro, é disso que se trata, é a sabotagem do combate à corrupção. Isso não é lavajatismo, isso não é morismo e tal, até porque o Ministério Público é muito maior do que uma força-tarefa específica. As pessoas podem ter antipatia, o ressentimento pessoal, porque atingiu o seu político ou o seu bandido de estimação, um procurador, um juiz, etc. O Ministério Público é muito maior do que essas pessoas. É muito maior até do que os seus eventuais erros. Então, garantir a autonomia e a independência do Ministério Público como um todo, como instituição, é fundamental independentemente disso. Mas eles não estão nem aí. Aqueles que foram investigados, aqueles que tiveram um desgaste político por causa daquilo que fizeram enquanto estavam no poder com a caneta na mão, eles não querem nunca mais passar por isso, porque é chato para eles enfrentar processo. Então eles querem matar na raiz. Eles não querem ter um arranhão de imagem e precisar, obviamente, fazer todo esse trabalho, que é muitas vezes usar o dinheiro dos outros para uma propaganda.
né? Quantos episódios a gente tem visto? É verba de publicidade para cá, é cota parlamentar, é verba de gabinete, tá tudo usado para propaganda. Muitas vezes para atacar adversários, muitas vezes esses adversários, na visão dos políticos, são os promotores, os procuradores, os juízes. Então, a velha política já dominou o Supremo Tribunal Federal. Já tem lá os apaniguados de ex-presidentes e de presidentes, alvo de investigações, e todos dispostos a votar a favor desses velhos políticos. Já dominou a Procuradoria-Geral da República, já que, fora da lista tríplice, foi colocado lá o Augusto Aras e foi reconduzido pelos parlamentares, por seu segundo mandato. Apesar de ter sido posto pelo Bolsonaro. Foi reconduzido justamente com esse discurso. Comigo eu vou impedir a criminalização da política e tal, usando todas aquelas alegações que são as mesmas dos políticos quando eles são investigados, mesmo que esses políticos sejam corruptos e lavadores de dinheiro. Eles se ancoram na categoria, eles falam, estão criminalizando a política, o sujeito roubou lá. E aí ele finge que é uma perseguição porque ele é político. É igual o pessoal à esquerda ou à direita faz a mesma coisa, né? Hoje tem blogueiro de crachá sendo preso. Aí vocês vão ver esse discurso aí. É uma perseguição aos conservadores. Não tem nada de conservador naquilo que esse pessoal faz. É justamente o oposto da tradição conservadora de pensamento, de Edmund Burke, Russell Kirk, Roger Scruton, Oakeshott, todos. Ninguém pregou nada disso do que eles estão fazendo. Mas eles falam em nome disso, como se fosse uma perseguição aquilo, e não as atitudes individuais dessas pessoas. Da mesma forma na esquerda. Uma perseguição da esquerda agora. O neoliberalismo, a direita dominou os órgãos de Estado. Essas bravatas, esses slogans completamente rasteiros, só para otário cair. Então você tem pessoas que cometem atos que devem ser repudiados pelas instituições, que devem gerar investigação, responsabilização e punição, mas elas não querem que isso aconteça, elas querem ficar blindadas. Então, tem o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele já tem um certo controle sobre parte do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o CNMP, porque eles já indicam um determinado número de conselheiros. Eles quem? O Congresso Nacional. Então tem uma votação lá, e os conselheiros são indicados, e às vezes você tem a votação para recondução ao cargo por parte dos conselheiros. E eu mostrei em 2019, 2 anos atrás, essa discussão ganhar uma proporção ainda maior, que quando os conselheiros votam longe dos interesses, muitas vezes privados, desses políticos, eles não reconduzem ao cargo. Quer dizer, eles não dão o segundo mandato. Como aconteceu com o conselheiro Lauro Machado, com o conselheiro Demerval Farias, que deram um voto a favor de um procurador. Aí os senadores se articularam lá e não reconduziram ao cargo. E aí o Lauro Machado deu aquele discurso que eu já destaquei aqui, falando que não nasceu para ser sabujo daqueles que escolheram ele para estar ali. Então eles querem aumentar o número de indicados pelos próprios políticos dentro do CNMP e ainda querem indicar o corregedor do Ministério Público, que tem ainda um poder maior, dando a eles o poder de rever atos dos procuradores, dos promotores de justiça, portanto, de travar investigações e até de retaliar os investigadores. Foi isso que eles tentaram votar ontem. E aí, você teve a união, que é esse o grande ponto a ser considerado, principalmente por aqueles que ainda se deixaram deslumbrar, aquele pessoal que se diz de direita, patriota, cristão, liberal, conservador, pelo bolsonarismo. Estou aqui falando desde 2019, porque veio à tona a ladruagem de gabinete bolsonarista por parte do Ministério Público. É bom lembrar, Ministério Público do Rio de Janeiro. E aqui estamos falando em retaliação ao Ministério Público. Então foi o Ministério Público do Rio de Janeiro que apontou a ladruagem em gabinetes bolsonaristas. E agora você vê os bolsonaristas votando junto com os petistas a favor da PEC da vingança, mas perdendo, porque houve reação da sociedade, houve pressão em cima de outros deputados. Então vamos dar aqui exemplos, só para terminar, dos bolsonaristas que votaram a favor da PEC da vingança, para controlar politicamente o Ministério Público. Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Marco Feliciano, Vitor Hugo e vários outros petistas que votaram a favor, junto com os bolsonaristas. Isso as bancadas bolsonaristas dos programas que estão faturando alto por aí não vão mostrar para vocês. Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, Érica Cocai, Paulo Teixeira, Zeca Dirceu, a família Dirceu, José Dirceu.
votaram a favor da PEC da vingança, claro. O Ministério Público desbaratou o esquema de corrupção na Petrobras, os petistas ficaram lá todos irritados com aquilo, queriam que tudo acontecesse sem serem descobertos. Aí você ainda teve mais, os velhos tucanos, por exemplo, Aécio Neves, aquele que não concorreu à reeleição como senador, preferiu concorrer a deputado justamente porque a sua imagem estava manchada em razão das investigações das quais foi alvo, inclusive de uma gravação de Joesley Batista que mostrou o verdadeiro Aécio. Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, e que é do Centrão, que é alvo da CPI da pandemia, ele também votou a favor da PEC da vingança, claro, chamava juízes e procuradores de corruptos. Quando eu confrontei ao vivo numa entrevista qual nome, ele não quis dizer, porque aí se ele individualiza, ele pode ser alvo de processo, ele está simplesmente demonizando. Jandira Fegali, comunista, que está sempre junto, linha auxiliar do PT, mas na verdade é do PCdoB, todos votaram juntinhos com Eduardo Bolsonaro e sua turma, em algo ruim para o Brasil. Mas é que Eduardo é irmão do Flávio, acusado de lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa, desviar 6 milhões de reais. Hoje, saiu notícia sobre o ex-empregado da família Bolsonaro que deu um depoimento à justiça para confirmar que Jair Bolsonaro passou o comando das rachadinhas para os filhos depois que descobriu a traição da mulher, a Ana Cristina Vale, que era a operadora inicial do esquema. Então, essa gente não quer o Ministério Público autônomo e independente, mas eles querem parecer que eles combatem a corrupção, enquanto fazem exatamente o contrário, sabotam o combate à corrupção. Mas estão lá, né? Postando foto de Dubai, dessas excursões que eles fazem por aí, enquanto a população brasileira está passando fome. Tem muito mais para falar isso, mas vamos ter muitas outras oportunidades. Vamos em frente.